Ai, gente, hoje é um daqueles dias que até para abrir os olhos a minha cabeça dói. E aí, se identificou? Então vamos lá. O assunto de hoje é a cefaleia, as famosas dores de cabeça. Eu sou a doutora Natália Valente, eu sou especialista em realizar tratamentos para a redução de dores. E a minha missão com esse projeto aqui nas redes sociais é devolver qualidade de vida tanto para os meus pacientes como para os meus seguidores. Já falamos sobre dores nas costas, dores no pescoço, nos joelhos. Já falamos sobre fibromialgia e dores relacionadas ao tratamento de câncer, dores miofasciais, enfim, tem bastante material para você. Então, se você gosta dos meus conteúdos, me ajuda a compartilhar, espalhar essa mensagem de conforto e de esperança para mais pessoas. E compartilhe aqui os meus vídeos no grupo do WhatsApp da sua família, mande para os amigos, mande esses vídeos para as pessoas que você conhece que sofrem de dores crônicas. Hoje eu quero falar sobre este tipo de dor que afeta milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil e também no mundo. É a dor de cabeça, ou como eu disse antes, que é a cefaleia. Você sabia que existem mais de 200 tipos de cefaleias que são subdivididas aí em cefaleias primárias e cefaleias secundárias? E o que significa isso? Cefaleia primária, cefaleia secundária. Dentro da medicina, sempre que você ouvir o termo primário e secundário, a gente está querendo dizer mais ou menos o seguinte: a doença primária é quando a doença existe por conta própria. Já no caso de uma doença secundária, ela surge no organismo secundariamente a uma outra doença pré-existente. Como assim? Explicando melhor. Uma doença que você desenvolve, ela tem capacidade de desenvolver outras doenças. E essas outras doenças, elas vão ser chamadas de secundárias. No caso da dor de cabeça, por exemplo, se uma pessoa que tem um resfriado, por exemplo, é comum que tenha um pouco de dor de cabeça, que é secundário a este resfriado, ou seja, aconteceu por causa desse resfriado. O resfriado é um problema agudo e de rápida resolução. O problema maior é quando a causa primária é algo crônico, fazendo com que a cefaleia secundária possa se tornar também crônica. Então, agora você já sabe, se ouvir algum médico seu falar que uma doença é secundária, você já vai saber o que significa. Eu vou focar aqui nas cefaleias primárias. Nós vamos falar a respeito de 3 tipos de cefaleia. Primeiro, nós vamos ter a cefaleia tensional, que é aquela cefaleia causada por estresse, má postura, tensão nos músculos aqui do pescoço, aqui do ombro, enfim. E como o próprio nome já sugere, cria-se aí uma tensão na musculatura, fazendo com que haja uma dor irradiada, que ela pode sair do pescoço e vir para a cabeça, ou ela pode surgir nos músculos da cabeça e provocar dor em outros locais da cabeça. E como essa dor acontece? Os sintomas mais comuns da cefaleia tensional é uma dor leve a moderada, que vai estar ali naquela escala visual analógica que a gente já falou, numa intensidade aí chegando até 6, 7, e uma dor com característica de pressão, como se tivesse um capacete, uma faixa apertando a cabeça, que afeta normalmente os 2 lados, a nuca, a testa, provocando uma sensibilidade excessiva na parte de musculatura, aqui do pescoço, dos ombros e da cabeça também. A dor de cabeça tensional não costuma estar associada a náuseas, então isso é um diferencial importante para um outro tipo de cefaleia que nós vamos falar. E essa dor tensional, ela pode durar muito tempo ou é uma dor passageira? A dor tensional tende a ser passageira, mas quando nós temos fatores desencadeantes frequentes, a dor ela pode acabar cronificando. Como assim? Se você tem, por exemplo, uma tensão aqui em região de trapézio, em região de esternocleidomastoide, que ela é desencadeada por episódios de estresse frequente, em que você está tendendo a fazer isso aqui. Se você tem uma tensão aqui na região de masseter temporal, que você tem a tendência a travar aqui, ó, travar os dentes
quando você está nesse estresse, se isso acontece com frequência, então essa dor ela pode acabar cronificando se não for tratada precocemente. O segundo tipo de cefaleia primária é a enxaqueca, que é muito conhecida por ser uma dor de cabeça intensa, pulsante, que pode ser acompanhada de náuseas, vômitos, tonturas e sensibilidade à luz. Esse tipo de dor de cabeça pode ter uma intensidade variando aí entre moderada, severa, pode durar minutos a muitas horas e geralmente ele vai estar incidindo em apenas um lado da cabeça, tendo uma característica realmente mais pulsátil e os sintomas podem ser incapacitantes, podendo ser agravados por certos cheiros, certas luzes, que é o que a gente vai chamar aí de fotofobia, que é a sensibilidade à luz, ou até por sons, que vai ser a fonofobia. A enxaqueca, também chamada migrânia, pode também estar associada a episódios de aura, que vai ser uma sensação de pontos pretos na visão, uma luz brilhante em volta das coisas que você vê, uma sensação de cegueira parcial, uma sensação de embaçamento na visão parcial. No caso da enxaqueca, é normal que se apresentem aí as chamadas crises de enxaqueca, que vão ser exatamente os momentos onde a dor vem e vem intensa. Elas podem ser desencadeadas principalmente por alimentos, como bebidas com cafeína, alguns chocolates, alguns vinhos, queijos fortes, alguns temperos, carnes processadas devido ao fato de conterem derivados de nitratos e nitritos, e o glutamato monossódico, que eu falo tanto para vocês. O glutamato monossódico, ele é um aditivo que é colocado em alimentos industrializados e ele está lá presente nos ingredientes quando você compra alguma coisa no supermercado. Uma das principais coisas que nós utilizamos muito que contém glutamato monossódico é o molho de tomate ou extrato de tomate comprado pronto no supermercado. Então sempre olhe nos ingredientes se aquilo tem ou não glutamato monossódico. Se tiver, não compre. Nós vamos ter cheiros fortes também como fatores desencadeantes, cheiro de fumaça, de frituras e os fatores de estresse e fatores hormonais, além de privação de sono. E o terceiro tipo, que é bem menos comum de acontecer, é a cefaleia em salvas, que é uma dor forte, muito forte, ela é lancinante, ela é mais forte que a enxaqueca e atinge apenas um lado da face e a região do olho. A dor pode se repetir várias vezes ao longo do dia e ela é descrita como uma das piores dores que existem, fazendo a pessoa ficar inquieta e agitada durante as crises. Normalmente, a cefaleia em salvas ela está associada ao corrimento nasal, ao inchaço da pálpebra, à vermelhidão ocular, além da presença de lacrimejamento no olho do mesmo lado da dor. Ah, doutora, mas quando eu saio de casa e eu fico sem tomar café da manhã, me dá uma dor de cabeça. O que é isso? Isso pode ser uma cefaleia secundária, que é chamada cefaleia por jejum, podendo também ser um caso em que o jejum é um gatilho para desenvolver um episódio de enxaqueca. Então, para saber, você precisa consultar o seu médico. Em termos de tratamento, a primeira coisa que nós somos acostumados a fazer quando aparece uma dor de cabeça é tomar um remedinho em casa, né? Se identifica. Mas será que existem tratamentos e procedimentos diferentes para a pessoa não precisar ficar tomando apenas as medicações? Antes de falar dos procedimentos em si, é muito importante a gente destacar que a automedicação ela é muito perigosa nesses casos, porque como muitas pessoas acham que a dor de cabeça é algo simples, elas acabam se acostumando a ter dor de cabeça, vai lá, toma remédio, ter dor de cabeça, vai lá, toma remédio, alivia os sintomas. Quando alguém se acostuma a fazer isso de forma muito frequente, o nosso cérebro ele pode desenvolver uma reação desencadeando aí
uma cefaleia secundária ao uso da medicação, que é a cefaleia que nós chamamos de cefaleia por uso excessivo medicamentoso. Então, fica atenta aí no remédio que você está usando e, se estiver precisando usar remédio com frequência, procure tratamento médico. E como eu já contei várias vezes aqui, eu sempre gostei muito de estudar terapias com o objetivo de diminuir o uso de medicações. E no caso das dores de cabeça, deixa eu falar agora então das principais terapias que são recomendadas para tratamento. No caso das enxaquecas, os bloqueios cranianos são procedimentos que nós podemos realizar com um alívio muito significativo das crises. Nós vamos fazer uma injeção ali na região dos nervos na cabeça. E aí, durante a sua avaliação física, o seu médico vai identificar quais serão os nervos que devem ser bloqueados. E aí, nós vamos lá e damos uma injeção, colocando anestésico nesse nervo, fazendo com que a transmissão da dor ela seja bloqueada. No caso das cefaleias tensionais, as infiltrações e desativações de pontos gatilhos, elas têm uma resposta muito boa, porque a gente vai exatamente estar desativando aqueles pontos de irradiação de dor quando nós falamos a respeito de cefaleias tensionais. Como que vai ser feito isso? Ou por meio da injeção de uma medicação infiltrando a musculatura acometida, ou por meio do agulhamento seco, onde nós vamos lá com a agulha nesse músculo e desativamos esse ponto. No caso, a acupuntura, ela vai estar indicada no tratamento tanto das enxaquecas como das cefaleias tensionais, promovendo uma analgesia e promovendo também a modulação, que nós chamamos a nível suprassegmentar. O que significa isso? Mudando a forma como a transmissão da dor ela chega lá no seu cérebro. A acupuntura ela promove também uma modulação na parte hormonal, atuando no sistema nervoso autônomo, o que promove uma melhora importante na qualidade de vida quando é associada com outros tratamentos. Mudança de hábitos alimentares também é terapêutica. Poderia falar aqui dieta, mas você poderia entender isso como uma dieta qualquer, e na verdade não é. Cada pessoa ela vai ter intolerância ou sensibilidade a alimentos diferentes. Esses que eu comentei previamente aqui, mesmo nesse vídeo, eles são os principais, mas não é todo mundo que vai ter sensibilidade a todos esses alimentos. Então, é preciso um acompanhamento para retirar os alimentos desencadeantes. E a partir do momento que você observa como que o seu corpo reage, isso pode realmente mudar os ciclos de dor de cabeça que você costuma ter. E a fisioterapia, que também está muito indicada, principalmente nos casos de cefaleia tensional. E para encerrar, vou deixar uma última dica. Cada pessoa tem a sua própria resposta, por isso não tem como eu te falar aqui quais vão ser os sinais específicos que você precisa estar atento para buscar um médico. Mas eu tenho como te dar uma importante e valiosa dica, que é: observe-se sempre, diariamente. Ao notar um padrão diferente de dor de cabeça, uma dor que tenha sintomas diferentes associados, uma dor que venha com uma intensidade diferente, uma dor que demore um tempo diferente para passar, é hora de acender a luzinha de alerta e procurar o seu médico novamente para reavaliar, pois você pode estar desenvolvendo um novo tipo de cefaleia, porque sim, as cefaleias elas podem estar associadas, como por exemplo, uma pessoa pode ter enxaqueca e também ter cefaleia tensional, isso é extremamente comum. Mas além disso, existem as cefaleias secundárias, que elas vêm associadas e podem ter maior gravidade. Então, essa é a dica final. Fique atento a mudanças de padrão. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante instrutivo. E se você tiver alguma dúvida, conversa comigo. Vai ser um prazer muito grande poder ajudar e tirar as suas dúvidas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.